Sejam todos muito bem-vindos, mais uma temporada começando, mais um novo ciclo do nosso podcast e, claro, mais um episódio. E para esse episódio eu decidi trazer uma reflexão bastante profunda e bastante urgente também. A gente vai bater um papo agora sobre como a inteligência artificial está transformando não só a educação dessas novas gerações que vem vindo, mas também a forma como a gente lida com as emoções, com saúde mental e até com a criatividade artística. As conexões interpessoais também são afetadas por conta das chamadas inteligências artificiais. Então é com esse tema, inteligência artificial na saúde mental, que hoje nós vamos colocar a terapia em dia juntos. Então imagina a seguinte cena. Uma criança de 10 anos, sozinha no quarto, ela pede o celular para conversar com uma inteligência artificial sobre um segredo que ela não contou para ninguém. Ou então um adolescente que se sente às vezes incompreendido encontra em um chatbot, né, que é uma IA, um amigo, entre aspas, que está ali sempre disponível, pronto para ouvir, que não vai julgar, enfim. Agora imagina também que, de repente, a voz do seu cantor ou sua cantora favorita aparece numa música que viraliza. Vira aquela música chiclete, trend em todas as redes sociais, só que sem o consentimento desse profissional, desse cantor ou dessa cantora. Se a gente parar um pouquinho para pensar, se a gente falasse sobre isso por volta lá dos anos 2000, 2010, que nem é tanto tempo assim, isso ia parecer coisa de ficção científica, coisa de filme. Só que hoje em dia isso já se tornou parte do nosso cotidiano. O Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza IA generativa. E diante de tudo isso, surgem algumas perguntas que são, no mínimo, preocupantes. Nós estamos preparados para lidar com os impactos emocionais, éticos e legais dessa evolução e revolução digital? Como que a gente protege as crianças, os adolescentes dos riscos sem abrir mão das oportunidades que essa tecnologia oferece? Porque, sim, convenhamos, a IA realmente é uma mão na roda. E, principalmente, como manter o cérebro e o coração ativos no meio dessas tantas transformações geradas por inteligência artificial. Para falar desses dilemas, eu vou trazer alguns dados recentes aqui, relatos de especialistas, casos reais, enfim, assuntos que estão movimentando escolas, famílias, legisladores e até o universo da música. E eu já vou começar com um dado aqui bastante impactante, que é, segundo uma pesquisa da TIC Kids Online Brasil, que foi feita em 2025 agora, 65% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos já utilizam ferramentas de inteligência artificial generativa para estudar, para criar conteúdo ou para lidar com emoções. Esse uso crescente com a idade chega até 75% aproximadamente entre adolescentes de 13 a 17 anos. Só que esse uso não é só para pesquisa escolar. 10% relatam que já conversaram ou conversam com o IA sobre questões envolvendo sentimentos ou problemas pessoais. E esse cenário ele revela que essa geração mais nova, que já cresce com o celular na mão, né, já nasce praticamente com o celular na mão, está cada vez mais hiperconectada. E elas enxergam a IA como aliadas para aprender, se expressar e até buscar apoio emocional, que pode ser bastante perigoso. Isso também acende uma série de alertas importantes, como, por exemplo, a dependência emocional que se gera, ou até mesmo a dependência do uso dessas IAs, questões envolvendo privacidade e o desenvolvimento emocional e cognitivo desses jovens. Eu vou ler uma fala aqui do Alexandre Barbosa, gerente da Cetic.br, em TIC Kids Online Brasil 2025, que é o seguinte, abre aspas, a inteligência artificial generativa está cada vez mais presente nas práticas digitais cotidianas, seja na busca por informações,
na criação de conteúdo ou mesmo como recurso com o qual as pessoas compartilham questões pessoais e emocionais. Diante desse cenário, incluímos um novo indicador à pesquisa para monitorar como crianças e adolescentes estão utilizando essas tecnologias. Fecha aspas. Ou seja, essa questão já está na mira dos especialistas. A gente precisa ficar em alerta com relação a isso. É um dado crescente, é um dado recente e que cada vez mais vai se tornar frequente no nosso dia a dia. A neurociência já alerta que o cérebro das crianças e dos adolescentes é altamente plástico, ou seja, ele se adapta facilmente e constantemente, mas ele ainda é muito imaturo para lidar com frustrações e com limites. Quando o adolescente recorre à IA e obtém respostas rápidas, imediatas, em questões de segundos, existe uma liberação de dopamina, como uma recompensa, gera uma sensação de prazer e recompensas rápidas. Isso pode ser viciante e pode substituir relações sociais reais que exigem paciência, empatia e resiliência. E não precisa ser muito inteligente para saber que as relações que a gente mantém interpessoais são completamente diferentes do relacionamento que você mantém com uma inteligência artificial. A psicóloga Gabriela Chavati, da USP, destaca a importância de aprender a lidar com discordâncias como parte do amadurecimento psicológico. Quando você relata alguma coisa para a IA, a resposta sempre tenta ser muito acolhedora, então ela vai evitar te frustrar, ela vai tentar concordar com você. Só que agora imagine um adolescente que vai se queixar para o chat GPT e fala que se sente muito chateado porque os pais o obrigaram a lavar a louça e que ele acha isso um absurdo. O chat provavelmente vai responder alguma coisa do tipo: Você está certo, eu entendo perfeitamente a sua frustração. Se ele faz essa mesma reclamação para algum amigo, possivelmente ele vai ouvir alguma coisa do tipo: Cara, deixa disso. Eu sempre lavo a louça em casa também, não tem nada demais, tá pilhando à toa. Enfim, às vezes as trocas com outros adolescentes que já passaram por uma experiência similar não vão ser tão contraditórias quanto as respostas obtidas pelo chat GPT, que, claro, vai tentar puxar a saidinha para o lado do usuário. A IA, por não querer frustrar, pode criar uma expectativa irreal de que tudo na vida tem uma solução fácil, imediata e, o pior de tudo, sempre a favor do reclamante, ou seja, do usuário, que vai dificultar e muito o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais para conviver no mundo real. A psicóloga Gabriela Chavati ainda menciona em uma entrevista à revista Crescer, que foi publicada no dia 20 de 8 de 2025, que mais uma vez peço licença para ler, abre aspas, ter um amigo humano é desafiador, pois você corre o risco de ter grandes discordâncias. Já a IA não vai te frustrar. Isso é muito delicado, porque na relação humana o outro discorda, tem outra percepção e isso é o que faz as pessoas crescerem. Fecha aspas. Mas a coisa fica ainda pior e daqui a pouquinho eu já vou trazer alguns dados ainda mais assustadores. Nos Estados Unidos, de acordo com um estudo feito pelo CDT, ou Center of Democracy and Technology, 42% dos estudantes que participaram de uma pesquisa disseram que já tiveram algum tipo de relacionamento emocional ou conhecem alguém que teve um envolvimento afetivo com uma IA. Outro fato preocupante é o aumento muito expressivo e cada vez mais perfeito das IAs generativas. Elas conseguem criar ou alterar imagens, e isso tem sido muito usado para provocar situações de bullying e até importunação sexual entre os adolescentes. Muitas vezes são geradas imagens usando a figura ou o corpo, o rosto de outra pessoa para provocar algum tipo de assédio sexual, expor a imagem de alguém inadequadamente. Então, isso é um fato extremamente preocupante. As chamadas deepfakes, que elas vão se tornando cada vez mais presentes, mais convincentes, porque ficam cada vez mais realistas e, por isso, mais perigosas.
E diga-se de passagem que isso não é preocupante só por conta dos adolescentes, mas principalmente para eles e para as pessoas mais idosas, que não estão acostumados com essa nova era da tecnologia, essa nova realidade criada pelas inteligências artificiais generativas, que muitas vezes acabam acreditando porque nem acham possível que aquilo foi criado por uma inteligência artificial. Recentemente surgiu uma nova trend, inclusive na internet, que era pedir para a IA criar para mim o parceiro ou a parceira ideal, veja como ficou. Você deve ter visto isso através do Instagram e outras redes sociais. Ou, né, pedir para a IA criar a minha família perfeita, e aí colocavam o antes e depois de uma imagem. Para muitos, isso é só uma brincadeira inofensiva. Mas, por incrível que pareça, e, claro, isso é uma coisa até bastante fora daquilo que a gente julga a realidade, mas infelizmente são fatos que eu estou trazendo aqui. Existem pessoas usando IA para criar parceiros perfeitos e conversar com eles como se fossem reais. Ah, mas isso você está tirando informação da sua cabeça. Não, não estou. No final de dezembro de 2025, agora, circulou uma notícia pela internet de que uma japonesa se casou com um personagem do chat GPT. Se você não acredita, dá um Google aí. É bastante utópico, mas é o que está acontecendo. Essas pessoas elas buscam nada mais, nada menos que uma fuga da realidade, viver num mundo virtual e, claro, irreal. É preciso que a gente entenda e que essas pessoas entendam também o quanto antes que não estão falando com uma pessoa de verdade. É só um robô. É só um monte de computadores integrados gerando respostas e processando informações. E diante desse novo cenário, qual é o papel da escola e do professor? O Guia dos Educadores, transformando a prática docente com inteligência artificial, ele enfatiza que a IA deve ser vista como uma ferramenta cultural e não como uma substituta da ação do docente. O professor é um mediador essencial. Ele é responsável por orientar um uso ético, crítico e criativo dessa tecnologia. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e as diretrizes da Unesco, elas reforçam a importância de formar estudantes como curadores de informações, ou seja, que sejam capazes de avaliar e checar a veracidade, o contexto, a intenção da IA, até porque as próprias inteligências artificiais sempre deixam uma mensagem, tanto no início como no final das pesquisas, de que sim, elas podem cometer erros. Então, não dá para confiar cegamente. Só que para essa checagem é preciso ter senso crítico e raciocínio lógico. E, acima de tudo, consultar outras fontes. Não dá para simplesmente engolir goela abaixo só porque o chat disse e você acredita como informação verídica. Isso exige formação continuada, orientação dos pais, dos professores, protocolos que facilitem e organizem o uso das IAs e, preferencialmente, uma regulamentação do uso dessas ferramentas. Não dá para usar à torto e à direito e achar que está tudo bem, está tudo normal. E por conta disso, os principais riscos do uso da IA na educação são informações falsas, principalmente por conta de vieses do próprio algoritmo, uso indevido de dados pessoais, dependência excessiva, claro, sem falar nas maneiras completamente erradas de utilizar as inteligências artificiais generativas para prejudicar outras pessoas, criar deepfakes, enfim. Seria de grande ajuda se a escola conseguisse estabelecer regras coletivas que envolvessem também as famílias em conversas sobre o uso das IAs e garantir que elas sejam usadas como uma ferramenta de apoio, não como substituto do pensamento crítico e da autoria dos alunos. Então, eles precisam entender que a ferramenta pode ser utilizada para auxílio e não para substituição do pensamento. Por exemplo, se ao invés do aluno perguntar para o chat GPT qual é a resposta desse problema matemático que ele não consegue resolver por conta própria, se a pergunta fosse
Como eu deveria pensar a respeito desse problema para iniciar a solução? O que eu posso utilizar nesse problema para começar a resolver? Como eu posso interpretar esse problema e de que maneira eu posso encontrar essa solução? Ele vai dar algumas dicas para que o estudante pense por si só e encontre o caminho para resolver a questão indicada, e não trazer a resposta e simplesmente copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, e não vai aprender absolutamente nada, obviamente. O uso da IA na escola exige ética, pensamento crítico, protocolos para equilibrar os potenciais tanto dos alunos como dos professores, que também têm usado a ferramenta para gerar conteúdos didáticos, que pode ser excelente, é uma ferramenta incrível de auxílio para os professores também. Ajuda a encontrar meios de ensino que facilitem, por exemplo, o aprendizado, especialmente para crianças que têm algum tipo de necessidade ou de atenção diferenciada durante a fase escolar. Mas é importante lembrar que são ferramentas de apoio, não substitutas do professor. Mas enquanto na escola a IA pode ser um grande desafio na relação professor-aluno, em casa ela pode ser vista muitas vezes como companhia, como conselheira e para muitos jovens até como uma substituta de relações humanas, o que é um grande ponto de atenção, que pode gerar cada vez mais distanciamento dos pais, familiares e amigos. Que, diga-se de passagem, se eles estão se apoiando nas inteligências artificiais, nos chatbots, é porque alguma coisa já deve estar, no mínimo, deficiente nessas relações humanas. Então, possivelmente as relações familiares já não estejam com o vínculo necessário para que ele se interesse mais em conversar com os pais do que com a inteligência artificial. Os relacionamentos dos amigos também já não estão sendo suficientes, o que vai fazendo com que cada vez mais essas crianças, esses jovens, queiram substituir as pessoas pelos chatbots. Mas até que ponto dá para confiar na IA como uma forma de apoio de saúde mental? E quais são os riscos de buscar em um robô o que só o humano pode oferecer? Nos últimos 4 anos, chatbots de IA como o ChatGPT, que inclusive foi lançado em 2022, e tantas outras ferramentas vieram se popularizando como ferramentas de apoio emocional, principalmente por oferecer conversas 24 horas por dia, sem julgamentos e com respostas imediatas, instantâneas. Então, muitas pessoas, especialmente os adolescentes e jovens, principalmente os jovens adultos, têm utilizado esse sistema como um porto seguro digital, que vem sendo utilizado como uma forma de alívio de solidão, de estresse, um lugar para desabafar, para colocar realmente ali todas as suas questões emocionais para fora. Porque imagina só, você acorda no meio da noite com uma crise de ansiedade. Não dá para ligar para o seu terapeuta às 3 da manhã para perguntar o que você vai fazer. Para muitas pessoas é só esticar a mão, pegar o celular na cabeceira da cama e o uso da IA surge como uma alternativa, principalmente para evitar importunação e, claro, o investimento financeiro de pagar o profissional da terapia. Alguns estudos da MIT Media Lab e da OpenAI, que é a empresa por detrás do ChatGPT, mostram que, apesar da interação com chatbots poder melhorar o humor e reduzir a ansiedade, existem uma série de riscos claros de dependência emocional e de isolamento social, especialmente entre os usuários que são mais vulneráveis, que já apresentam algum tipo de condição que pode se agravar através do não tratamento adequado feito por um profissional capacitado, obviamente, não através de um chatbot. Então, os especialistas alertam que a IA não compreende as emoções humanas profundamente como outro ser humano e tende a oferecer respostas rápidas, padronizadas e cada vez mais enviesadas, que podem minimizar os problemas sérios ou reforçar os pensamentos negativos, o que é extremamente grave. A dependência dos chatbots pode atrasar o processo de busca por uma ajuda profissional. Por que eu vou procurar ajuda num profissional que eu vou ter que pagar se eu tenho na minha mão um celular que eu consigo respostas imediatas para as minhas questões? Só que se esquecem que essas respostas do chatbot
vão agravando quadros de depressão, ansiedade e que podem inclusive levar, e já estão levando, a casos extremos, como automutilação e suicídio. E isso é constatado no artigo Modelos de IA que compreendem as emoções humanas, a proteção à saúde mental no ECA Digital, que destaca casos recentes de suicídio de menores depois de interagirem intensamente com chatbots de IA, que já representa aqui um grande indício, uma evidência clara da vulnerabilidade dos jovens diante desses sistemas que só simulam uma simpatia e uma amizade. Então, a falta de empatia genuína pode agravar sentimentos de solidão, de ansiedade e, inclusive, pelo fato das IAs tentarem concordar na maioria das vezes com você e vai criando um viés ali cada vez mais vicioso dentro do algoritmo, pode sim reforçar os seus pensamentos negativos concordando com você, dizendo: sim, eu entendo o que você está passando, realmente é complicado, realmente é um problema, como se você estivesse correto o tempo todo. Isso é crítico, principalmente em casos de depressão ou transtornos mais graves, porque cada vez mais vai afastando o usuário de um tratamento correto e adequado. O uso problemático da IA apresenta sintomas bem similares aos de dependência química, por exemplo, ansiedade de abstinência, abandono de rotinas e atividades do dia a dia que traziam algum tipo de prazer, perda de funcionalidade social e dificuldade em lidar com frustrações do dia a dia. Claro, se você constantemente conversa com a IA e ela constantemente passa aquele bonito pano na situação para você, você vai ter sempre alguém concordando, dizendo que você está certo, que entende o que você está passando. Mesmo que você esteja errado, às vezes ela vai tentar concordar com você. Você não vai conseguir lidar com frustrações do dia a dia quando alguém fala: não, você está errado. E um estudo publicado na British Medical Journal aponta que um terço dos adolescentes já usa IA para interação social e um em cada 10 considera as conversas com chatbots mais satisfatórias do que conversar com uma pessoa de carne e osso. A IA pode ser bastante útil, principalmente para lembretes de autocuidado, dicas práticas para lidar com ansiedade leve, mas não substitui o diagnóstico e o acompanhamento profissional. Psicólogos, psiquiatras oferecem intervenções que são personalizadas. O tratamento terapêutico, ele não é uma receita de bolo que funciona para todo mundo. Isso é muito comum, às vezes as pessoas me perguntarem como é que funciona o processo terapêutico. É um processo personalizado, por isso que é tão necessário primeiro passar pelo processo da anamnese terapêutica para identificar as questões importantes, trabalhar em cima do caso especificamente para as questões do cliente com empatia genuína, estratégias baseadas em evidências, técnicas que vão funcionar especificamente para aquele caso. Não existe receita de bolo quando se fala em terapia. E muitas pessoas que usam o chat GPT como uma forma de consulta terapêutica sequer mencionam isso para os profissionais da área da saúde mental, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, seja lá quem for. O que pode piorar e agravar o quadro, que quando a IA contradiz o que o profissional está dizendo, as recomendações do especialista acabam indo ralo abaixo, porque como a IA tenta não frustrar o seu usuário, muitas vezes quem vai levar a vantagem, erradamente nesse caso, é a inteligência artificial, com a justificativa de: mas a inteligência artificial pesquisa diversas fontes. Sim, ela pesquisa diversas fontes, mas ela deixa sempre claro que ela pode cometer erros e que é preciso e necessário consultar e checar essas fontes. E nada melhor do que consultar o profissional especializado antes de tomar uma decisão. Isso faz com que muitas vezes o cliente abandone o tratamento terapêutico por achar que a IA é mais útil, é mais prática e menos custosa, obviamente, já que ela vai estar sempre, inclusive, do seu lado, dando apoio e confirmando as questões que você apresenta, como se você fosse sempre 100% do tempo correto, independente do que você fala.
E diante desses riscos, cresce também a preocupação dos pais, dos educadores e dos legisladores. Como é possível proteger as crianças e adolescentes dos perigos da IA sem cair no extremo da proibição? Não acho que vale a pena a gente entrar nesse embate de querer proibir o uso da inteligência artificial, porque isso vai ser uma guerra perdida. E, principalmente, como começar uma conversa aberta e honesta sobre esses assuntos com esses jovens, tanto dentro de casa como também dentro das escolas. E a pesquisa TIC Kids Online Brasil de 2025 revela também que, embora 53% das crianças e adolescentes percebam que os seus responsáveis têm muito conhecimento do que eles fazem nas atividades online, só 44% dos pais conversam com os filhos sobre o que eles estão fazendo na internet. E 37%, só 37%, estabelecem regras para o uso do celular, colocam limites. Na minha época, se você é da geração de 90, se você viveu os anos 2000, o começo da internet, você deve se lembrar que quando tinha internet de escada, tinha horário certo para entrar e hora para sair. Não podia ficar o dia todo na internet, a menos que você tivesse muito dinheiro para bancar a conta de telefone no final do mês. Então tinha certas regras e uso do celular. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo já acorda com o celular na mão, almoça com o celular na mão, janta com o celular na mão e vai dormir com o celular na mão. E o curioso é que esse cenário criou uma situação bastante inversa de uma cadeia lógica que se espera, que na verdade agora, muitas vezes, os próprios filhos, os jovens, são fonte de informação para metade dos pais, invertendo, né, essa lógica tradicional da mediação e da questão da educação. Então, essa mediação ativa, com diálogo aberto, acompanhamento, é fundamental para que se possa promover o uso seguro e consciente da IA. E o projeto de lei 1971/25, que está em tramitação, propõe uma mediação obrigatória de adultos no uso dos dispositivos eletrônicos por crianças entre 2 a 6 anos, que isso já reconhece, obviamente, os riscos do ambiente digital, principalmente na primeira infância. É tóxico até mesmo para a gente que é adulto, imagina para uma criança de 2 a 6 anos. Então precisa sim acompanhar bem de perto o que elas estão fazendo. Então essa proposta já reconhece que o ambiente digital apresenta riscos que exigem um acompanhamento cuidadoso e bem de perto. Quando se propõe diretrizes para o uso mais consciente, mais seguro da internet, desde os primeiros anos de vida, a gente já avança bastante na construção de uma política pública para a proteção digital infantil. Em setembro de 2025, foi sancionada a Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital, Estatuto da Criança e Adolescente Digital, que estabelece medidas preventivas contra conteúdos que induzam à automutilação, ao suicídio e à dependência digital. A lei impõe algumas obrigações a plataformas digitais, como a verificação etária, inclusive vocês devem ter acompanhado aí ultimamente as questões envolvendo o jogo o Roblox, né? Que tem uma verificação facial para que possa se utilizar por conta do chat, enfim. Ferramentas de supervisão parental também entram nessas obrigações das plataformas digitais através dessa lei já sancionada, e o controle de tempo de uso e proibição de publicidade direcionada por perfil. Se na TV não pode, né, a gente viu, muito se falou alguns anos atrás da proibição de propagandas de produtos direcionados para crianças, especialmente durante a programação infantil, que hoje já não existe mais, mas quando tinha TV Globinho, Bom Dia e Companhia, o tempo todo eram propagandas voltadas para o público infantil, boneca, carrinho. Se foi proibido na TV, então nada mais justo que também seja proibido no celular, porque não adianta nada tirar da TV, porque acredito que inclusive hoje em dia as crianças nem estão muito mais ligadas com a televisão, mas sim com o celular, o tempo todo com o celular na mão, né? Então nada mais justo. O objetivo é promover um uso mais seguro, equilibrado e saudável dos serviços digitais, protegendo, né, a saúde mental das crianças e dos adolescentes, que sim,
É necessário, é extremamente necessário. A lei vai entrar em vigor em março de 2026 agora, então está chegando, com um prazo de adaptação para algumas plataformas, para que possam, claro, entrar nesse novo sistema. Então vai levar um tempinho ainda até que as coisas estejam funcionando 100%. Mas é um bom sinal, uma boa notícia que já começa a valer a partir de 2026 agora, em março. Já faltam apenas 2 meses para que isso aconteça. E para iniciar uma conversa com os jovens, com os adolescentes a respeito desse assunto, o ideal, obviamente, é adaptar ao nível de compreensão e interesse de cada criança, de cada jovem. Então, a gente pode usar exemplos do cotidiano, trazer algumas reflexões e incentivar o pensamento crítico também. Então, existem algumas ferramentas, alguns materiais que a gente pode usar como apoio, como, por exemplo, o guia da OpenAI, como já falei para vocês, é a empresa por detrás do ChatGPT, que se chama Guia da OpenAI para Famílias. Você pode pesquisar no Google, inclusive, eu vou deixar todos os links aqui embaixo também, tá? Mas você pode pesquisar, eventualmente você vai encontrar. Que ele sugere como explicar como a IA funciona, por que a IA pode errar, a importância de verificar essas informações, como gerenciar esses dados, configurações, etc. Então aqui vão algumas dicas para você colocar na prática e ter uma conversa adequada com os seus filhos ou com jovens e adolescentes sobre o uso da inteligência artificial. Primeiro, você pode usar exemplos do dia a dia, como as recomendações de vídeos ou propagandas ou até playlists automáticas. Então, quando você está assistindo um vídeo, por exemplo, em um streaming ou no YouTube, sempre vem uma recomendação de um vídeo bem parecido com aquilo que você estava consumindo inicialmente. As propagandas direcionadas para aquilo que você fala, para aquilo que você pesquisa. Então, estimula esse tipo de perguntas. Como é que eles sabem tanto a nosso respeito para recomendar exatamente isso? Como é que um robô sabe o que eu quero? Que eu falei hoje de manhã que eu precisava comprar um produto X e agora à tarde já está aparecendo propaganda disso para mim? Como é que eles sabem? Como é que a IA aprende? Você pode falar também sobre questões éticas. Pergunta para essa criança, para esse jovem: você acha justo que uma máquina tome certas decisões por você? E se der certo? Você vai levar o mérito ou quem vai levar o mérito é a inteligência artificial? E se der errado, a culpa vai ser sua ou vai ser da IA? Estimula para a criança pensar sobre limites também. O que a IA pode ou não pode fazer? O que ela deve ou não deve fazer? No futuro, você acha que a IA vai poder substituir você da mesma forma que você está usando para substituir outras pessoas? Faz ela pensar a respeito disso. Traz essas questões para serem debatidas, para que ela possa pensar e refletir a respeito disso. A escola também precisa criar algumas diretrizes claras para o uso da IA, envolvendo os professores, os estudantes, a família, principalmente nessa construção de regras coletivas. Então, protocolos institucionais que são inspirados em documentos da Unesco ajudam a garantir um uso ético e responsável, principalmente crítico dessa tecnologia. Tá, então em meio a tantas telas, algoritmos e estudos digitais, como que a gente pode manter o nosso cérebro ativo e saudável? Então existem alguns estudos recentes que mostram que a combinação de exercícios físicos, dieta, principalmente alimentação equilibrada, e treinamento cognitivo pode rejuvenescer o cérebro em até 2 anos e reduzir o risco de Alzheimer. Então vamos entender como pequenas mudanças de hábito podem fazer toda a diferença para o bem-estar mental. Um estudo americano que foi publicado na revista JAMA, The Journal of the American Medical Association, e apresentado na Conferência Internacional de Alzheimer em Toronto, acompanhou mais de 2.000 adultos entre 60 e 79 anos, todos com risco aumentado de desenvolver problemas cognitivos, só que ainda sem sinal de demência. O objetivo era simples: investigar se mudanças no estilo de vida podiam preservar ou até melhorar a saúde do cérebro durante o envelhecimento. E os resultados foram bastante animadores. Tanto o grupo que seguiu um programa intensivo que compunha exercícios físicos, supervisionados, obviamente, dieta equilibrada e atividades cognitivas regulares, como o grupo que foi autoguiado,
apresentaram melhoras nos testes de memória e cognição. O grupo intensivo teve um desempenho muito mais interessante porque foi equivalente ao de pessoas 1 a 2 anos mais jovens, ou seja, o cérebro havia rejuvenescido de certa forma. Então, vou ler para vocês aqui também um trecho retirado do estudo que foi escrito pela Laura Barker, do estudo Us Pointer, na revista NPR, que foi publicado em 29/7/2025 agora. Abre aspas. Essas pessoas estão obtendo pontuações de funções cognitivas semelhantes àquelas apresentadas por pessoas 1 a 2 anos mais novas do que elas. Fecha aspas. Os pesquisadores da Universidade de Bristol e da Unifesp identificaram que exercícios físicos, principalmente aeróbicos, como caminhada, corrida, natação, ciclismo, eles reduzem placas de amiloides, emaranhados de tal e inflamações cerebrais, que são os marcadores mais significativos, marcadores chaves para o desenvolvimento do Alzheimer. Em experimentos com os ratinhos, porque, coitados, os ratinhos sempre levam a pior, nesse caso não tanto, foi um experimento até mais tranquilo. Nesse experimento com os ratinhos, foi identificado que as placas amiloides foram reduzidas em 76%, os emaranhados de tal em 63% e o acúmulo de ferro em 58%. Além da atividade física, o estudo Us Pointer reforça que a importância do treinamento cognitivo, como jogos de memória, leitura, aprendizado de novos idiomas principalmente, participação de atividades sociais, é bastante significativo e relevante para essa melhora cerebral. Então, o efeito cumulativo dessas práticas pode retardar ou até reverter alterações cerebrais associadas ao envelhecimento. Então, aqui vão algumas dicas práticas para que você melhore suas condições de memória, questões cognitivas, o cérebro de modo geral. Primeiro, inclua exercícios aeróbicos na rotina, que são isso: caminhada, natação, ciclismo, atividades que você possa fazer que não são de alta intensidade, mas que vão trazer esse movimento para o seu corpo, tá? Então, atividades aeróbicas são necessárias para melhorar a qualidade do seu cérebro. Segundo, adote uma dieta equilibrada, rica em vegetais, grãos integrais e azeite. Terceiro, pratique atividades cognitivas. Leitura, que infelizmente está bastante demodê ultimamente, né? Mas pratique, tá? Pegue um livro, um e-book, um Kindle, que seja, mas coloque atividades cognitivas no seu dia a dia. Leituras, jogos de aprendizado de novas habilidades. Pode ser, às vezes, até um jogo de tabuleiro ou algum jogo se você pesquisar, tem alguns aplicativos bastante interessantes, inclusive, de formar palavras com algumas letras, caça-palavras, esses exercícios que vão estimular o seu cérebro realmente, tá? Então, atividades cognitivas muito importantes. E quarto, mantenha-se socialmente ativo e monitore fatores de risco como pressão alta e diabetes. Então, não se isole dentro de uma caverna. Isso só vai fazer com que o seu cérebro vá deteriorando cada vez mais. Então, 4 dicas importantes. Anotou? Esse estudo também destaca que, mesmo mudanças modestas, mais simples, quando são adaptadas à realidade de cada pessoa, pode proteger o cérebro. Então, às vezes, uma coisinha ou outra que você faça, que pode parecer, mas não vai dar resultado, vai sim. Talvez você não perceba a curto prazo, mas persista porque o engajamento e o acompanhamento profissional potencializam os resultados. Mas o segredo está na coordenação de atitudes cotidianas. Então, comer melhor, se movimentar mais, manter a mente ativa, controlar fatores de risco. Então, não é só fazer hoje e depois nunca mais voltar a fazer. Tem que ter a prática constante, tem que criar-se um hábito. Então, coloque isso como uma rotina para você. Bom, se até aqui a gente falou sobre os impactos da IA na educação, na saúde mental, agora a gente vai mergulhar em outras águas aí, em um caso recente que movimentou bastante, inclusive, o universo da música brasileira, que foi a criação por IA de uma versão não autorizada de uma música da Taylor Swift com a voz clonada
da Luísa Sonza. E aí fica o questionamento. O que está em jogo quando a tecnologia ultrapassa os limites da criatividade e da identidade? Então, em dezembro agora de 2025, eu tenho certeza que você ouviu uma versão brasileira da música The Fate of Ophelia, da Taylor Swift. Ela viralizou nas redes sociais, principalmente no Instagram, TikTok, enfim. Virou aquela famosa música chiclete que foi intitulada de A Sina de Ofélia. Foi uma música criada por IA que foi simulando as vozes da Luísa Sonza e do Dilsinho. Tinha um arranjo meio pagode, meio samba, e a música alcançou top 50 no Spotify e acumulou mais de 10 milhões de reproduções antes de ser removida por medidas legais. Muita gente falava, mas ficou melhor do que a original. Tá, mas vamos lá, vamos por partes. O caso chamou atenção porque levanta muitas questões inéditas, né, sobre direitos autorais, uso da voz, principalmente como atributo da personalidade e os limites da criatividade na era da IA. Porque no Brasil, transformar uma obra pré-existente em uma nova obra é classificada como uma obra derivada e depende da autorização prévia e expressa do autor. Agora, a criação de uma nova versão completa que substitui o consumo da original, que é monetizada em plataformas de streaming, não se enquadra nas exceções legais, não. Principalmente por esse caso que foi criado sem autorização. Além dos direitos patrimoniais, esse caso fere os direitos morais da autora previstos no artigo 24 da LDA, que nada mais é do que a Lei dos Direitos Autorais. E o direito da personalidade dos artistas brasileiros também, porque a voz, que é considerada a extensão da identidade humana, que é protegida constitucionalmente, também foi usada sem autorização. Então aqui tinha dois grandes problemas. Primeiro, com a Taylor Swift, que era uma versão da música dela. Segundo, com a Luísa Sonza e com o Dilsinho, porque eles também não foram informados. Então foram três artistas aqui que foram englobados nessa questão. A autora original e os, vamos chamar de intérpretes digitais. Na verdade, eles não foram, né? Os intérpretes reais, porque foram clonados por inteligência artificial. Então foram três pessoas que foram prejudicadas. E no site do Jus Brasil é possível ler o seguinte, abre aspas, a utilização não autorizada de obras protegidas configura violação. Isso significa que, se um modelo de IA usa indevidamente sua criação, a responsabilidade legal pode recair sobre a desenvolvedora e, em alguns casos, sobre o usuário final. Então, cuidado com o que vocês compartilham, cuidado com o uso dessas músicas. O avanço da IA generativa permite criar cada vez mais deepfakes e cada vez mais convincentes. Áudios e vídeos falsos com alto grau de realismo que às vezes a gente não consegue nem identificar mais o que é falso, o que não é, que simulam vozes, imagens de pessoas reais. Isso vai se transformar numa grande bomba atômica, principalmente esse ano de eleição. Então abram os olhos e os ouvidos, chequem as informações, porque isso abre portas para fraudes, extorsão, quebra de confiança, danos à reputação das pessoas, de artistas, de cidadãos comuns. Inclusive, lembram que eu falei no começo do podcast, desse episódio, que isso tem sido usado para incitar bullying e assédio? Cuidado, muito cuidado. Tá? Então, chequem as fontes, não repassem, questionem, senso crítico acima de qualquer coisa. Casos recentes de clonagem de voz têm sido usados em golpes financeiros, para aplicar golpes em parentes, fazer empréstimos, extorsão e também, claro, para a disseminação de notícias falsas, as famosas fake news. A ausência de uma legislação específica agrava cada vez mais esse cenário, porque exige medidas preventivas. A gente precisa, de alguma forma, estar resguardado contra esse tipo de uso da inteligência artificial. Então, a gente precisa de medidas preventivas e de auditorias contínuas
para minimizar esses riscos. A gente precisa de alguma forma poder denunciar, inclusive, esse uso inadequado da IA. A legislação brasileira ainda não prevê a possibilidade da IA ser considerada autora de uma obra. Então, criações puramente geradas por IA, sem contribuição humana direta, não preenchem nenhum requisito para proteção autoral, criando um limbo jurídico. Então, é uma situação bastante delicada e o debate sobre autoria, responsabilidade e proteção de dados precisa avançar para a gente garantir direitos e evitar abusos, evitar que as pessoas usem a voz, a imagem, o pensamento, o texto que já existe de alguém sem que se pague nada por isso e ainda levar crédito e, principalmente, como foi o caso da música, ganhar em cima disso, monetizar em cima de uma coisa que não foi criada a partir da sua própria cabeça. Foi usado, inclusive, fontes, imagens ou recursos como a voz de outras pessoas que vivem disso. E talvez agora você esteja se perguntando, tá, afinal de contas, como equilibrar inovação e humanidade em um mundo que cada vez mais vem sendo mediado por algoritmos, os famosos algoritmos, né? A inteligência artificial, sem dúvida, oferece muitas oportunidades, muitas vezes incríveis, para aprender, para criar, para cuidar da saúde mental e até para reinventar a arte. E ela chegou para ficar. Não adianta a gente querer combater ou querer fingir que nada está acontecendo, que ela não existe, porque a IA chegou com tudo e ela veio para ficar. A gente já sabe disso. Só que, como a gente viu, ela também traz riscos reais de dependência, de isolamento, de violação de direitos e principalmente aqui para uma margem, uma brecha muito significativa que vai cada vez mais confundir pessoas, criar deepfakes, uma erosão de confiança social, porque agora a gente não pode confiar em mais nada antes de checar as informações. E o desafio está em não demonizar a tecnologia, porque a tecnologia por si só ela não é ruim. Muitas vezes é a pessoa por detrás dela que está usando de forma errada. Então, usar de forma ética, crítica, com viés crítico, né, com senso crítico, passa um pente fino mesmo, tenha consciência antes de usar essas ferramentas, e isso exige diálogo, principalmente aberto entre famílias, escolas, legisladores e a sociedade de modo geral. Então a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa educar os nossos filhos, os nossos jovens, para que isso não se transforme lá na frente em uma grande bomba com poder bem destrutivo, inclusive, diga-se de passagem, nas questões sociais. Isso exige também que cada um de nós desenvolva o pensamento crítico, a empatia, a capacidade de discernir o que é humano e o que é só uma simulação. Por isso é tão importante aquelas dicas que eu dei de alimentação saudável, de atividade física, leitura, porque quanto mais você estimula seu cérebro, menos você se deixa influenciar e absorve essas informações de inteligência artificial sem o pensamento crítico, sem utilizar o crivo da razão. Então, se você é pai, se você é mãe, educador, ou se você quer levar adiante esse assunto, conversa com os jovens sobre o uso de IA, incentiva um uso mais responsável, acompanha de perto essas atividades, principalmente monitora o que eles estão fazendo. E se você é jovem, questiona, explora, mas não abra mão das relações reais, do cuidado da sua saúde mental. Isso para todas as idades, tá? Então essa é uma dica que vale para todo mundo. Questione, use as ferramentas de inteligência artificial, mas não se envolva emocionalmente, não substitua pessoas, profissionais, relações sociais e afetivas por um robô. E para todos nós fica um convite. Manter o cérebro ativo, coração aberto, curiosidade viva, porque o futuro já chegou, né? Como dizia a musiquinha da Globo. O futuro já chegou, o futuro é aqui, é agora, já está acontecendo. As IAs vieram para ficar realmente, elas são o futuro e elas vão cada vez mais se aperfeiçoar, cada vez mais se tornar poderosas,
inteligentes realmente. Então, cabe a nós decidir como, quando e de que forma a gente quer usar, experienciar essa ferramenta e como a gente vai colocar isso no nosso dia a dia na prática. Bom, então compartilhe esse episódio com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho, com os jovens que precisam ouvir sobre isso e vamos ampliar essa conversa. A gente precisa falar sobre isso, construir uma cultura digital mais saudável, mais ética, mais inclusiva e lembre-se sempre, para questões de saúde mental, procure sempre o apoio do profissional capacitado, pessoa de carne e osso, tá? Nada de se apoiar no chatbot, não. Tecnologia pode ser aliada, mas cuidado humano é insubstituível. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, curte, deixa seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio para colocar juntos a terapia em dia. Até lá!